Olá pessoal, tudo bom? Como vai? Aqui é a professora Cristiane Aragão, professora da disciplina Fundamentos da Pedagogia. Vamos iniciar a unidade 4, onde ela tem uma parte introdutória que fala, né, tem todo um resgate histórico. Inclusive a gente tem mencionado de forma bastante significativa nas outras aulas, onde comenta, né, o material comenta, ele faz todo um traçado de como aconteceu, de como surgiu, né, todo esse processo, né, esse processo de educação formal, como ele surgiu no nosso país com a chegada dos jesuítas. Logo em seguida, né, veio o Marquês de Pombal, onde expulsou os jesuítas, e daí começou durante o Império um modelo de educação até uma determinada data. Logo em seguida, né, com a proclamação da República, né, a República começou a ter influências, né, já que nós estávamos falando de um povo europeu, então eles traziam muita a questão de influência. Isso é uma curiosidade, né? Eles eram influenciados por tudo aquilo que acontecia na Europa, por mais que chegasse atrasado, né, aqui pra gente no Brasil, eles acabavam influenciando, né? E tem toda uma explicação aqui. Vocês podem fazer essa consulta aqui, né, iniciando na página 118 do material, certo? Você fazendo aqui tem o início de tudo, né, com aquele modelo de educação jesuítica. Temos a questão de como tudo se deu, né? Era toda uma questão da herança religiosa, e, consequentemente, refletia no modelo de escola, que era uma escola tradicional, que ainda até hoje a gente tem muito, muito disso, né? Apesar do mundo totalmente informatizado, onde tudo chega muito rápido, ainda somos atrasados em alguns modelos de educação. Aí aqui fala sobre o Marquês de Pombal, temos a primeira reforma da educação, né? Temos aqui a figura desse cidadão que trouxe muitas polêmicas para dentro do nosso modelo de educação, né? Onde acabou se perpetuando, né? Até ainda hoje, como eu já falei para vocês, né? E temos aqui na página 121 a educação no país, né, após o pós-guerra, né? E temos, mais precisamente, aí fala aqui a respeito desse movimento que existiu na década de 30, que foi a Escola Nova, ou também conhecido como Escola Novismo, onde existiu esse primeiro manifesto, né, dos pioneiros da Escola Nova, com os seguintes representantes: Anísio Teixeira, Fernando Azevedo, Lourenço Filho e Almeida Júnior. Né, eles foram, sempre que se fala em esse movimento acerca dele, né, onde tinha toda a intenção de fazer uma revolução, causar uma revolução nessa, tentando, né, como eu falei para vocês, muitas vezes o que acontece lá fora repercute dentro do nosso país, né? Essas informações elas vão chegando, e foi o que aconteceu com eles. Eles tentaram, né, inovar, tirando toda aquela proposta, né, da educação centrada no professor, em cima do professor, o aluno ali, aquele depósito, né? Só que demorou muito tempo para poder ter toda essa mudança, né? Houve muitos empecilhos, até que aqui mais a gente vai fazer uma análise, né? Aí, como eu já falei para vocês, tem aqui é como se fosse uma espécie de resumo, né? Onde fala
sobre o processo, né, de, de tentar deixar bem organizado, né, com a criação do Conselho Nacional de Educação, a própria LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né. Temos aqui também esse Conselho Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, logo porque nós éramos ainda uma nação com uma questão agrária, né, ainda um pouco significativo, né, a existência, um número muito elevado, e ainda durante muito tempo, né, tínhamos a questão do analfabetismo, onde muitos governantes, de muitas formas, tentaram fazer com que essa mancha ela deixasse de existir, porque estava muito vinculado com o Brasil, né? Todo o país fazia sempre essa referência, né? A questão do analfabetismo, que o Brasil tinha um nível elevadíssimo. Né? Inclusive, aqui na página 124, fala a respeito da gratuidade da escola pública, já que é um direito assegurado, mas quando foi na década, lá por volta na metade da década de 60, né, mais precisamente em 64, veio a ditadura militar, onde se agravou cada vez mais o nível de analfabetismo, né? Onde se houve planos para tentar diminuir esse número tão elevado, mas não foi muito para frente, porque o propósito não era alfabetizar, mas sim somente ensinar o adulto a ler o seu nome e identificar o seu nome, né? E poder assegurar para a sociedade que ele sabia ler e escrever. Mas quando foi, né, de fato e de verdade, com a Constituição de 88, né, veio essa universalização do ensino fundamental e também a erradicação do analfabetismo. Então, foi um pedido, né, muito da sociedade, por quê? Porque todas essas leis, né, elas vão se adequando às exigências da sociedade. Eu costumo dizer sempre isso, né, que a sociedade ela foi clamando adaptações porque ela foi evoluindo e, consequentemente, as leis elas precisavam também acompanhar a evolução do ser humano, né? Aí temos aqui uma atividade que vocês podem realizar e eu peço a vocês desculpas se vocês estão ouvindo barulho, né? Eu estou fazendo a gravação dessa aula, eu preciso fazê-la e, ao mesmo tempo, não posso impedir que barulhos externos eles deixem de acontecer. Tudo isso é resultado desse novo modelo que nós estamos utilizando atualmente, tá certo? Temos aqui algumas perguntas em que vocês podem fazer a consulta no material ou complementar com mais alguma fonte segura de internet, onde tem 5 questões. Mais precisamente, na página 128, a gente vai começar sobre tendências pedagógicas. Professora, o que seria isso? Aqui diz, para iniciar a construção do pensamento pedagógico ou educacional no nosso país, a gente pode destacar, né, 2 momentos históricos que foram, assim, de grande importância, de grande relevância para o pensamento educacional. O primeiro se deu por volta da década de 30, justamente com aquele movimento, e logo depois, na década de 70. Por quê? Porque a gente vai também complementar, né, essa parte aquela introdução logo no início da nossa aula. De acordo com esse cidadão aqui, que ele é uma pessoa muito importante, com publicações maravilhosas, né, que é o Lucchesi, ele explica que as tendências pedagógicas, entendidas como as diversas teorias filosóficas que pretenderam dar conta da compreensão e da orientação da prática educacional em diversos momentos e circunstâncias
da história humana. Então, seria assim períodos em que elas se destacaram, aquele modelo de ensino, aquela forma do professor transmitir o conhecimento. Dessa maneira, você deve entender que a concepção da educação desejada em relação, direta com o tipo de concepção da sociedade vigente, com as formas de pensar e as necessidades de cada contexto histórico, como eu falei para vocês, né? A sociedade ela vai evoluindo e aquele momento se adequa às exigências da sociedade. Assim, cada época de nossa sociedade teve diferentes necessidades e atribuiu distintas finalidades para a sua educação. Para tanto, adotou múltiplas concepções pedagógicas para atender a essas necessidades. Então, o que seriam essas tendências, né? Essas tendências pedagógicas foram desenvolvidas e também disseminadas por grandes filósofos, pessoas que estudaram, né? Pessoas que foram pesquisaram pra caramba para poder encontrar, não é, definições, modelos, né? Formas, né? Para que a sua sociedade também evoluísse e também fosse se adequando, né? E também esses estudiosos da educação, junto com esses grandes filósofos, né? Eles foram despertando, né? Foram despertados com movimentos sociais da época voltados ao ensino. Temos também Saviani e o Libânio, eles também são pessoas assim de uma significância muito elevada no que se diz a pedagogia. Eles destacam que as tendências pedagógicas no nosso país podem ser divididas em duas: o pensamento distinto, né, onde temos as tendências liberais e progressistas. O que seria o pensamento liberal, né? Olha só, antes de conhecer as tendências liberais, vamos conhecer um pouco mais sobre o pensamento liberal de sua época. Pensamento que, de certa forma, teve o que, gente? Teve forte influência nessas tendências. Podemos dizer que uma característica mais forte do pensamento liberal é que o homem ele é produto do meio, né? Seus pensamentos e suas condutas devem ser formadas e controladas pela educação. Esta, por sua vez, né, deve trabalhar para manter a ordem agindo diretamente no sistema de produção. Quando a gente fala de pensamento liberal, nós temos a base no século XIX. Esse pensamento estava em consonância com as ideias que surgiram num período de efervescência da Revolução Francesa, onde tinha o lema da igualdade, da liberdade, da fraternidade. Né? Podemos dizer que o liberalismo e o sistema capitalista também tem forte influência sobre esse pensamento. Entenda que essas tendências liberais, elas sobrepõem os conteúdos acima das experiências vividas pelos educandos. Importantíssima essa informação, inclusive até registre, né? Entenda que as tendências liberais sobrepõem os conteúdos acima das experiências vividas pelos educandos, né? Então, é mais importante o quê? A aquisição do conteúdo do que a própria pessoa em si, né? Dessa forma, a apreensão desses saberes acontece não raro de forma imposta, né? Esse pensamento contribuiu para manter o conhecimento como o que, gente? Instrumento de poder, né? Onde aquele que detém o saber detém o poder. Quanto mais ele tem, mais ele domina, tá certo? Na concepção liberal de educação, qual é o papel da escola? É o de preparar o aluno para exercer a sua função social de acordo com suas habilidades na sociedade de classes. A cultura é individual e o modo de perceber as situações refletem no pensamento da meritocracia, né? E na preparação do aluno
para exercer o papel esperado na sociedade. Professor, e o que seria meritocracia, né? Seria, aqui temos a definição, né, no tópico curiosidade, na página 129, ó. Meritocracia, do latim, mérito, é o sufixo grego, né, antigo, e cracia, que significa poder. É o sistema de gestão que considera o mérito como a razão principal para se atingir posições de topo. Ou seja, né, segundo a meritocracia, as posições hierárquicas devem ser conquistadas com base no merecimento, considerando valores como educação moral, aptidão específica para determinada atividade. Constitui-se uma forma ou método de seleção e, em um sentido mais amplo, pode ser considerada uma ideologia governativa. Então, vai depender muito do que como aquele povo ele interpreta, né, como ele direciona essa meritocracia, né? Pode ser perfeitamente a favor, vai ser sempre a favor de alguém, né? E outra pessoa vai ficar desmerecida. Dentro da perspectiva liberal, temos as seguintes tendências liberais: a tradicional, a liberal renovada, que é a progressista ou pragmática e não diretiva, e também a liberal tecnicista. Então, é diante desse quadro que devemos pensar as tendências influenciadas pelo pensamento liberal, né? Que, mais uma vez, está muito relacionado à Revolução Francesa, que aconteceu no século XIX, com aquela explosão, né, de ideias em que deveria se explorar muito a capacidade do ser humano. E aí é que se deturba muito a definição de como se deve trabalhar as capacidades dos seres humanos, né? Então, lembre-se de que para pensar sobre elas é necessário considerar as características mencionadas e o contexto político e social da época em que foram pensadas. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado, tá certo? Então, vamos lá. Tendências liberais. Vamos começar com a tradicional. Um momento. Agora vamos aqui. Vamos ver se está gravando. Sim, está dando certo a gravação e vamos continuar. Vamos começar com essa tendência liberal tradicional, né? Como o próprio nome está dizendo, ela é o quê? Tradicional. Vigora no país desde o período colonial, como eu já tinha comentado com vocês, quando os jesuítas empreenderam a sua missão de ensinar os indígenas que aqui habitavam. Dentro desse contexto, o principal objetivo da escola era formar os alunos das camadas mais altas para ingressarem na sociedade. Aí perdia totalmente aquele propósito, né? Que era de ensinar quem aqui estivesse. Mas na realidade era só mesmo o intuito de aqueles que podiam, conseguiam, e aqueles que não podiam fazia parte da classe menos favorecida ou totalmente desfavorecida, né? Houve a questão da escassez de escola, que era algo que não existia, né? Era restrito somente para quem podia pagar um professor particular, por exemplo. Os alunos eram, na sua grande maioria, filhos de burgueses que deveriam receber essa instrução, né? Aquela ideia, o dominado e o dominado e o dominador, né? Então, o ensino era baseado na figura centrada no professor, totalmente incontestável, detentor do conhecimento, onde o aluno era aquele que sentado somente escutava e dizia sim, tá bom, ok. Se entendeu, não entendeu, era problema do aluno, né? Ainda se escuta muito esse tipo de metodologia, né? Esse tipo de realidade, esse tipo de situação. A metodologia das aulas é expositiva, o uso da memorização e o excesso do conteúdo.
As avaliações, elas são quantitativas, normalmente padronizadas, né, e também de caráter classificatório. Muitas vezes não mede o conhecimento, expõe o aluno a uma situação vexatória, né, porque muitas vezes ele tira nota baixa por questões de metodologia totalmente inapropriada, né? O professor que não tem empatia com os seus alunos, a própria tendência já centra muito nisso, né? Em que ela prefere o resultado do que o próprio ser humano em si, né? Como a gente já tinha visto. Aqueles que tiram notas ruins são normalmente expostos, né? A questão da meritocracia, que congratula os bem-sucedidos. Se ele se saiu bem, então ele é o primeiro lugar, ele tem a medalhinha. Aquele que não, fica lá atrás, né? Então ele é exposto ao ridículo. Normalmente, o professor é esse detém todo o conhecimento, né? As salas de aula, elas são numerosas, né? Logo porque, como é uma tendência em que ela visa resultados, né? Ela não está preocupado na qualidade, e sim na quantidade, né? Aí, no caso, vai a questão do ponto financeiro, né? Então, quando esses alunos eles se saem bem, eles são expostos, né, com colocações de provas, né, por exemplo. E o professor ele é totalmente não reflexivo, não existe diálogo, ele é centrado somente naquilo que supostamente ele sabe. A questão, ele não existe a troca de conhecimento, não existe a troca de. Não existe uma. Não flui professor e aluno, ele não se aproxima de aluno porque ele é muito mais que o aluno, né? Tá certo? Temos a liberal renovada. A ideia que norteia o aprendizado é a de que o aluno aprenderá melhor se ele for o executor de suas próprias tarefas. É quase que meio o oposto, né? Ele tem que fazer sozinho. O outro lá, quem faz é o professor, né? Porque o professor tem que fazer, o aluno só obedece. Nesse tipo de concepção do ensino, o erro do aluno é encarado como uma tentativa rumo ao acerto. Assim, todas as tentativas, mesmo que ainda as que não deram certo, são vistas como positivas nesse processo. Importantíssimo. O objetivo do ensino é ajudar o aluno a aprender por si só. Podemos encontrar essa tendência como os precursores Montessori e Piaget. Ele vai construir o seu conhecimento, né? A gente vai dar condições para que ele possa construir o seu saber. Nessa perspectiva de educação, há um salto de qualidade e também da necessidade em que a escola se estenda às camadas menos favorecidas de sociedade. A formação escolar enfatizará o que, gente? Para além da instrução para o ingresso à sociedade, mas também para a formação no mundo do trabalho. Diante desse novo quadro, é defendida que a escola pública ela deve não somente se estender às classes mais favorecidas, né, ou à elite burguesa, mas também às camadas que necessitam dessa formação. Infelizmente, essa concepção da escola nova, na prática, acabou por aprimorar o ensino das elites e rebaixar cada vez mais a classe mais popular, né? A tendência liberal que é a não renovada, a tendência liberal renovada não diretiva, que tem como título também a Escola Nova, né? Como eu já falei para vocês, teve uma pessoa que se destacou bastante nesse período, que no caso é o Anísio Teixeira. Nessa perspectiva de ensino, a relação professor-aluno é marcada de forma horizontal, com diálogo, processo de aprendizagem, uma aprendizagem significativa, né? Onde as avaliações são qualitativas e sistemáticas, a questão da importância da vivência, né? Ele vivenciar, né? A tendência liberal renovada, não diretiva, né?
ela foi inspirada nas concepções educacionais da escola nova ou escola ativa, onde o professor ele é o orientador, né? O objetivo é aprender a aprender, né? Esse cidadão aqui, o Carl Rogers, né, ele foi um dos principais expoentes, onde ele enfatizou aspectos até então discutidos, como a igualdade e o sentimento da cultura, né? Sua metodologia também foca, né, o ensino das capacidades do aluno, bem como o seu tempo de aprendizagem por meio das suas experiências. O aluno deveria, portanto, aprender a partir, né, daquela vivência que ele teve, né, da questão dos experimentos realizados, né, de acordo com o seu desenvolvimento cognitivo, né, e pela interiorização dos conteúdos através da memorização, né? Então, a gente vê aqui que a memorização ela era algo muito explorado, né? Já em alguns pontos a gente vê a memorização como algo negativo quando ela era muito priorizada, quando ela é muito priorizada. No ponto, né, que a gente está vendo aqui, a educação escolar, nessa perspectiva, tem como a finalidade a formação de atitudes frente à realidade e está mais interessada no comportamento do aluno do que mesmo os desafios do que o conteúdo, né? Diante dos desafios do que no próprio conteúdo. Nessas situações, a relação professor-aluno é marcada de forma horizontal através do diálogo, né? Ele, como era psicólogo, né, ele via muito esse apoio na psicologia, onde se procura ajudar o aluno, né, a se inserir nesse processo de ensino-aprendizagem para ampliar suas concepções de mundo. Ela tem como objetivo principal, gente, olha só, encorajar o aluno a descobrir como ele mesmo pode aprender algo, né? Como que ele vai entender isso? Como que ele vai saber disso, né? A avaliação, gente, ela é feita por meio de autoavaliação, já que ela está muito preocupada no aluno, né? Já que tem uma influência muito significativa, como eu já falei para vocês, com a psicologia. Já que estes devem ser autônomos e devem compreender, né, que eles são responsáveis pela sua própria aprendizagem. Temos a tecnicista, né, que aconteceu muito na nossa década de 70, né, no período da ditadura militar. Ele capacita a pessoa para o mercado de trabalho. Mas vamos ver aqui, né? A tendência liberal tecnicista ela começou a se espalhar na década de 60, né, com as ideias da escola renovada que já estavam perdendo força. Nesse contexto histórico, gente, a gente começa a perceber que com esse regime que se instalou no nosso país, as elites dominantes elas começaram a dar enfoque, né, nessa educação em massa, né, com a finalidade de manter as ordens econômicas e as culturas vigentes. Como eles estavam com muito medo, né, da questão trabalhista, das ideias comunistas que começou a se espalhar pelo mundo, né, e como éramos ainda muito agrários, tinha toda uma questão mesmo, né, do analfabetismo, as pessoas elas não eram capacitadas, então eles começaram a pensar, vamos capacitar esse povo para que eles pudessem, né, ser inseridos no mercado de trabalho, que começasse a gente começasse a questão do desemprego, né, a própria qualidade de vida dos brasileiros na época ela era muito ainda muito precário, né? Por vários fatores, né? Os governantes que não sabiam gerenciar o país, teve o Juscelino Kubitschek, que aumentou de forma gigantesca a nossa dívida, né, com a construção de Brasília. Então, tudo isso acabou repercutindo na população, como a gente sempre sabe, sempre soube, né?
Então, essa tendência tecnicista, ela veio com esse objetivo de dar essa guinada, de dar essa levantada, né? Só que, como sempre, se teve alguma ideia, alguma intenção de ser boa, aqui não funcionou, né? A tendência tecnicista teve como inspiração o psicólogo americano Skinner, onde ele fazia, né, o estudo através do comportamento humano. Ele apresentou a proposta na qual ele defendia esse comportamento de forma geral para ele poderia ser entendido como estímulo e resposta, né, que é o que nós chamamos de behaviorismo, né? A questão de você estimular para poder dar uma resposta. Essa tendência, né, ela tecnicista se utiliza de métodos de ensino onde o aluno é compreendido como mero depositário de conhecimentos transmitidos pelo professor. Nesse processo, ele também é visto como elemento passivo, sem voz, ou seja, não há diálogo entre o professor e o aluno. Ele só recebe e pronto, né? Os conteúdos devem ser absorvidos por meio de associações feitas pelo próprio aluno. A retenção desses saberes, né, esse processo tão complexo, o professor ele é apenas o executor das tarefas, né? Ele é uma peça que somente está ali, mas quem tem que fazer o negócio acontecer é o aluno, né? Como a gente já vem comentando. O chamado tecnicismo tradicional foi inspirado nas teorias de aprendizagem e abordagem do ensino de forma sistêmica. Foi desenvolvido como prática pedagógica controladora de alunos e também das práticas pedagógicas dos professores. Elas eram bem direcionadas, repetitivas e elas também priorizavam a memorização dos conteúdos, né? Então, havia pouca oportunidade de flexibilidade e também para o diálogo, já que ele tinha que aproveitar o máximo e aceitar ali, já que ela era muito técnica, né? Ela enfatizava também a neutralidade, a racionalidade e também a eficiência e a produtividade acima de tudo. O resultado dessa concepção de ensino foi basicamente a ausência de autonomia desses alunos, né? Eles eram capacitados para exercer aquela função e ponto, né? Eles não tinham como ampliar o seu conhecimento, já que eles estavam moldados para aquela função, tá? A fragmentação dos conteúdos e do trabalho docente e o aumento crescente dos produtos tão almejados pela sociedade capitalista e também industrial desse contexto histórico, tais como o microensino, teleensino e também a instrução programada. A educação de massas para ser controladas por aqueles que puderam fazer o nível superior, puderam ingressar no ensino superior, já que era somente uma população mais selecionada. Então, teria que existir essas pessoas, né, que tiveram acesso a um nível superior, elas eram formadas, né, elas tinham o ensino superior concluído e elas dominariam aqueles que tinham somente o ensino técnico. Esse era o objetivo, né? Então era uma crítica, é uma crítica que muitos educadores fazem em cima dessa tendência. Agora a gente vai para progressista, né? Onde vieram como resposta críticas aos escolanovistas e como uma função de reação ao sistema capitalista, já que ele queria resultado, né, que impõe aos alunos uma forma para modelar suas condutas, utilizando-se da padronização como forma de calar as necessidades daqueles que se encontram dominados por aqueles que detêm o poder nesse processo de educação. Ela prega, gente, o engajamento político do professor e também do aluno, com a consciência da realidade para buscar a superação do capitalismo. Então é uma crítica, né? A gente pode dizer dessa forma, né? Descartando a educação bancária. O que seria a educação bancária? Não tem nada a ver com
o Banco do Brasil. Tem a ver com o banco de sentar, onde você senta e só recebe o conteúdo, né? Não tem diálogo, não tem uma conscientização, não tem uma empatia, uma humanização, né? Tanto saindo, né? Partindo do professor como do aluno. Tradicional, como eu já falei para vocês, né? E enfatizando uma educação contextualizada, dialética, dialógica, com conteúdos extraídos da realidade social. E a escola fazendo a mediação, né? Surgiu graças ao pensamento construído por estudiosos com influência nas teorias preocupadas com as relações sociais, né? Estava se preocupando tanto com o conteúdo, mas estava esquecendo que aquela sociedade não acompanhava toda aquela emancipação que acontecia naquele meio, né? Então, estes começaram a aprofundar e a divulgar o quê? As ideias das relações de poder dentro do meio educacional. Né? As análises feitas por esses educadores, eles permitiram enxergar que o modelo de educação vigente dessas tendências liberais serviam o quê? Servia a propósitos que não conduziam às necessidades do povo, já que a educação ela tinha um objetivo de transformar, mas ela estava transformando o quê? A parte que interessava aquele que tinha o poder. Era preciso ensinar no lugar de adestrar. O professor deveria ser aquele que encaminharia o processo de estudo e não aquele que iria impor o estudo. Cada indivíduo tem uma forma diferente de aprender. Cada um tem o seu tempo, nem toda metodologia é satisfatória. Né? Uns compreendem aquele conteúdo segundo aquela forma de ensinar, já outros não. Né? E não aquele que iria impor o estudo. Cada indivíduo tem uma forma diferente de aprender e não estava sendo considerada nas tendências liberais, visto que esse não seria um de seus objetivos, né? Como eu já falei para vocês, as tendências progressistas surgem no Brasil após a abertura do sistema político, né, de regime fechado dos militares, mais precisamente na década de 60, no ano de 68, né? Quando esse quadro político fica mais fácil compreender porque a percepção de educação começava a se debruçar em propostas mais abertas ao pensamento crítico do aluno. Então, estava começando a entender que a educação ela é algo que transforma, dependendo de como ela é conduzida, ou ela pode adestrar ou pode levar o aluno a pensar, tá certo? Essa tendência, né, gente, esse é o terreno preparado por autores como esses dois, o Bourdieu e o Passeron, que denunciaram o ensino vigente através de uma forma de violência simbólica. Nós temos esse outro, Louis Althusser, que denunciou o funcionamento da escola como um aparelho ideológico, e também você pode perceber que são pessoas que surgiram, né, para fazer toda a diferença debaixo de um regime totalmente castrador, que não permitia que o aluno pensasse, né? Aí temos o Baudelot e Stablet, que explicaram como a escola funcionava de forma dualista. Note, gente, que ao fazerem essa crítica ao modelo de educação liberal, essas teorias abriram caminho para o surgimento de uma tendência que pudesse superar a ideia de uma educação que apenas reproduzia. Por esse motivo, essas teorias desenvolvidas por esses autores foram chamadas de crítico-reprodutivas. Entretanto, atende para que essas teorias desenvolvessem o quê? Fossem classificadas a progressista libertadora, a libertária e a crítica social dos conteúdos ou histórico-crítica. Aí o que seria cada uma delas? Normalmente com esse objetivo, né, com o objetivo de sair daquela visão, né, adestradora do conhecimento
em cima de um período muito crítico vivido no nosso país, que foi esse regime militar, que era a forma como eles tinham para dominar um cidadão, né? Logo que eles tiraram duas disciplinas importantíssimas em que levam o aluno a pensar e a entender o sistema, que é filosofia e sociologia, né? Ela também, elas foram substituídas pela antiga OSPB e Educação Moral e Cívica, né? Onde as propostas eram totalmente opostas. Se você for fazer a consulta, você sabe que tanto sociologia quanto filosofia são duas disciplinas que nos levam a entender o comportamento do ser humano através de reflexões. E quem estudou educação moral e cívica e OSPB vai ver que o intuito era simplesmente decorar o hino nacional, o hino da bandeira, da pátria, saber quantos governantes tem que ter para poder exercer para ser deputado estadual, federal. Tudo isso é importante, mas você não pode deixar de entender que quando eu penso, eu evoluo. Então, eles se preocuparam muito nisso. Se esses alunos começam a pensar o que é que vai acontecer, a massa se levanta. Né? Então, ela foi muito. Esse regime foi algo que marcou não só economicamente, mas educacionalmente a nossa sociedade. Né? E houve o objetivo, né? Levou justamente esse desenvolvimento da capacidade crítica do aluno e do professor, onde tinha o objetivo de libertar essas pessoas através dessa educação popular levantada por Paulo Freire, com o objetivo, né, de acabar com essa opressão, né, onde o saber e o poder estava somente na mão de alguns. Né? Ele, no caso, Paulo Freire, ele entendia que a educação, ela abria a consciência das pessoas, né? Ela transformava a sociedade, já que nós vivíamos em uma sociedade totalmente desigual, onde quem podia ficava governando e quem não podia era o dominado, né? Por isso tem muita expressão, tem um livro dele chamado A Pedagogia do Oprimido, né? Acabar com a falta de diálogo, né? Tentar diminuir essa desigualdade muito grande através dessa educação, né? Mostrando essa realidade social, o diálogo, né? Saindo do decoreba, que é resultado da memorização. Quando você usa a memorização para decorar, né? Você não aprende, você só vai repetir, tá certo? As atividades devem ser contextualizadas de acordo com a realidade deles, é o que a gente chama de, a gente tem muito aqui hoje em dia a gente usa muito a interdisciplinaridade, né? Você trazer a vivência do aluno, aquilo que ele carrega, né? Ele tem, né, como sujeito histórico, você usar a sua história, né, e trabalhar em cima disso para que ele possa se desenvolver. A questão da reflexão, né, o professor como sendo, junto com o seu aluno, né, esse agente transformador da realidade, né, existindo uma ligação entre o professor e o aluno, o professor se aproximando do aluno, né, essa troca de experiência, tá certo? Temos aqui a tendência progressista libertária, né? Também surgiu, né, na década de 80, né, onde o contexto se dá com a abertura democrática, já começou a se fragilizar a questão militar dentro do nosso país, onde começou a aumentar as ideias reflexivas, né, e a questão também de incluir, né, dentro das escolas, já que elas estavam se propondo a ser democráticas, né, e a concepção
defende a concepção de educação, defende o engajamento dos alunos e dos professores no cenário político do seu país, né, com atividades extracurriculares, né, trabalhando em cima de uma gestão participativa, né, com a proposta de conselho de classe, liderança, né, com esses grêmios estudantis. Hoje temos um cidadão muito forte, né, a gente sempre menciona, né, em cada uma dessas tendências um pensador que se destacou, no caso Celestino Freinet. Os educadores passaram a buscar a aplicação concreta dessas concepções no dia a dia da escola por meio de práticas pedagógicas. Quem foi ele? Eu já posso adiantar que ele foi uma pessoa que abraçou muito aquelas aulas de campo, né? Ele trazia aquelas aulas que aconteciam fora de sala de aula para dentro da realidade dos alunos, né, para motivá-los, né? Onde os alunos eles aprendiam, né? Eles eram muito motivados a aprender, eles eram estimulados a isso. Porque essa tendência progressista libertária parte do pressuposto de que somente aquilo que é plenamente vivenciado pelo aluno sai daquela vivência abstrata e passa a fazer parte do seu cotidiano, né? É aprendido por ele. E em segundo momento será utilizado de outras formas no seu convívio com a sociedade. A metodologia era a autogestão, né? O interesse na aprendizagem era algo intrínseco, não apenas as necessidades, né? Mas basicamente aos interesses dos estudantes. Era algo que é uma tendência, né, que se contrapõe ao conteudismo, né, e também ao produtivismo das práticas libertárias. O aluno aprende para si, não para os outros. Uma característica marcante dessa teoria, gente, é a liberdade de expressão, a livre expressão, né? O aluno tinha liberdade. Ele considera também o contexto cultural desses alunos e também privilegia a educação estética como forma de fruição, a apreciação pelo belo, apreciação pela arte, música, né? Note que essa necessidade de liberdade foi um anseio natural da população, né? Tendo em vista o momento político e também de abertura à livre expressão. Os meios de comunicação, as escolas e os espaços de socialização começaram a se reexperimentar, né, o exercício de expressar suas ideias sem serem censurados, né? Aí temos a tendência, né, progressista, crítica social dos conteúdos ou histórica crítica. Também surgiu, né, em meio a toda essa mudança, né, mundial, porque durante muitos anos se destacava em muitos países, né, a questão do poder militar, né, onde tem muita questão da castração, da imposição, né, a questão do autoritarismo, né? Aí começaram a surgir, né, começou a surgir a tendência progressista crítica social dos conteúdos ou histórico-crítico, onde o foco principal era a liberdade do diálogo. Podemos ressaltar que nessa tendência havia necessidade de questionar com maior veemência sobre as realidades políticas vigentes, né? A questão do que estava acontecendo, né? Se seria necessário buscar, né, ir atrás na história política do país, o conhecimento necessário para essa reflexão era algo que deveria ser construído, né? Por isso o nome dessa tendência, né? Uma tendência mantém os contornos das tendências progressistas anteriores, mas destaca-se pela sistematização dos saberes históricos, para o que, gente, fundamentar sua crítica política social, até mesmo para entender o que acontece, né, com a população diante do que
essa sociedade ela está vivendo, né? O que está acontecendo, né? Por que que temos esse resultado enquanto pessoa, enquanto cidadão? Isso é resultado de quê? A gente precisa não minimizar esse saber, mas aumentar, né? Sair do micro para o macro, né? Aí temos alguns autores divergem quanto à classificação dos teóricos, onde ela busca o saber científico, né? Ela procura assegurar as práticas socioeducativas, né? Não pode se acontecer de forma aleatória aquela proposta do senso comum, mas você tem que ir atrás. Por que que isso está acontecendo, né? Estimular a pesquisa. Por que que chegou a esse resultado? Não, é porque dizem que manga com leite, se você comer, faz mal. Mas baseado em quê? Baseado em que se acredita que o aluno não aprende? Por que que nós temos alunos burros e não temos alunos não burros, né? Então, por quê? Baseado em quê? Então, tem que ir atrás para ter a resposta, estimular, né? Aí aqui na página 141 temos um pequeno resumo que seria interessante vocês darem uma olhada e os principais precursores, né, os teóricos dessas correntes, é como se fosse um pequeno, um gráficozinho, né? E temos aqui na página 142, atualmente podemos encontrar um pouco de cada uma dessas tendências nas escolas. Dizer que atualmente estamos numa determinada tendência é negligenciar as outras, né? Porque a gente ainda escuta muito escolas tradicionais, conteudistas, inflexíveis, ou escolas que se dizem construtivistas, né? Elas, ou socio-interacionistas, elas deixam o aluno muito à vontade e foge totalmente da proposta. Então a gente vai encontrar muito dessas tendências em muitas regiões ou de forma local, né, regionalizada, e tudo isso não pode ser levado como verdade absoluta. É necessário fazer uma análise, né? O mais importante é que cabe ao professor saber mesclar essas práticas, sem perder de vista, de acordo com a forma como ela conduzirá as suas aulas, fará parte de algum modelo de educação, né? Já que a prática educativa, ela é o que, gente? Neutra, né? O professor, ele é responsável pela elaboração das suas aulas, ela é responsável pelo aprendizado dos seus alunos, já que nós estamos estudando para isso, tá certo? Fica aqui a reflexão, me entendam que o nosso objetivo é abrir a mente de vocês para esse conhecimento. Sejam professores reflexivos, sejam professores que buscam, professores que pesquisam. Não rotulem seus alunos, busquem esse conhecimento para que vocês possam evoluir. A gente vai ficando por aqui. E até a próxima, tá? Fiquem com Deus. E aí, muito em breve, a gente vai se encontrar.